Nós agradecemos, né, mamães? Ai, gente, é um privilégio, né? É uma alegria poder desfrutar desse grande desafio, né? Também tanto grande quanto gostoso, né, de fazer. Bom, durante a semana passada, eu fiz a difícil tarefa de ir uma ou duas vezes ao centro da cidade. Não é difícil nada, que eu amo. Eu amo aquela 25 de março. E aí eu fui ali, não só na 25 por ali, e todo lugar que eu olhava, as lojas estavam enfeitadas de quê? De coração. Coração de tamanhos diferentes, de cores, de texturas, de tudo diferente. E vendo tantos corações assim, eu me inspirei para a mensagem de hoje, né? Nós vamos falar sobre mães que formam coração em um mundo que disputa a mente dos nossos filhos, né? Então, essa é a nossa palavra hoje, e você pode já abrir aí sua Bíblia, se você tiver, ou acessar, ou até acompanhar aqui mesmo no Data Show. É Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos ler do 5 ao 7. E é interessante que o conceito de coração, como nós entendemos hoje, né, e até mesmo o conceito de coração da mentalidade grega, da época lá do mundo de Jesus, é muito diferente do que a gente pensa hoje, né? Na mentalidade bíblica, e especialmente no hebraico, o coração não é separado da mente, como nós falamos, né, como nós entendemos hoje. Ele representa o centro do... Está muito agudo a minha voz? Estou ouvindo como se estivesse aguda, mas ok. O coração representa o centro interior da pessoa, então envolve aí os seus pensamentos, as suas vontades, as suas decisões, e também a consciência espiritual. Então, veja que quando a gente está aqui propondo, né, falar da formação do coração, não é um discurso romântico, é algo realmente profundo a partir desse conceito, né, de formação de pensamento, de discernimento, de valores e de direção espiritual, de acordo com a palavra de Deus. E é interessante que eu sempre gosto, às vezes, né, de fazer uma construção assim na nossa mente, para poder fazer algo que traga profundidade naquilo que nós estamos falando. E aí eu decidi ir procurar no hebraico o significado, nós vamos ler, tá? Não esqueci ainda. O significado da palavra coração em hebraico. E é leve, é uma palavra muito bonita, né? E no hebraico, o nome, as letras, tem tanto o modelo, o que a gente podia chamar de grafia, mas existe, né, um nome específico para isso, que eu vou dizer assim, em umas palavras mais fáceis, que é o modelo da letra, sabe? A forma da letra. Então, no hebraico, a forma tem um significado e a própria letra tem também o seu significado. Então, quando a gente vai ver coração em hebraico, ele tem a primeira... E o hebraico é da direita para a esquerda, né? É assim que se lê, né? Ao contrário, assim. Ontem a Abigail estava brincando de caça-palavra e eu observei isso nela, que ela formava aqueles quadradinhos sempre de baixo para cima. Eu falei, tá achando que é hebraica isso aqui, né? Então, lá, essa palavra, leve, ela tem a primeira letrinha, ela parece um cajado. E parecer-se com um cajado traz um significado muito profundo, né? Porque o cajado, a gente sabe que é o instrumento que os pastores usam, né? Os pastores de ovelhas usam. E para que o pastor usa? E como ele usa, né, o cajado? É para guiar, é para proteger, às vezes, né, tem alguma coisa ali, afasta ali o perigo, mas também é para corrigir, né, porque não é à toa que ele tem aquele ganchinho lá. Eu sempre falo isso aqui, já falei mais de uma vez aqui, que o ganchinho também serve para dar uma puxadinha, né, a ponta da vara dá uma batidinha para acertar o rumo, né, alinhar, como eu costumo falar. Então, é algo que é muito importante, né, um instrumento muito importante. E aí, procurando sobre esse significado
significado da palavra, eu achei uma mulher que deve ser parente minha, e eu não sei, porque o sobrenome dela é Damasceno. Ela é uma professora de hebraico, chama Carla Damasceno. E sempre que eu quero alguma palavra, eu bem procuro ela, né? Tem duas professoras que eu sempre procuro. E aí, ela veio trazendo, enriquecendo, né, a nossa palavra de hoje, trazendo essa explicação. Então, nessa aula de 16 minutinhos, né, ela traz algo assim tão poderoso, né, que nos fazendo prestar atenção nesse significado, né, de que, além de o ser um instrumento do pastor, com tudo isso, né, ele também é um sinônimo ou um símbolo de autoridade. E, como tal, ele simboliza também segurança. Então, é como eu já preguei aqui anteriormente falando sobre o pastor, né? Esse cajado representando tudo isso, direção, proteção e mesmo a autoridade, juntando tudo isso, significando segurança. E essa segurança não significa a ausência do lobo, nem dos perigos, mas significa a presença do pastor e o seu agir a nosso favor. Isso não é poderoso? Isso não é libertador? Né? Você ter a certeza que pode vir os lobos, pode vir muitas coisas ao redor, mas nós temos a presença do pastor e a sua ação em nosso favor. Então, isso nos dá segurança. E tem a segunda letrinha, né? A segunda letrinha, que eu achei super interessante, ela tem, bet, né? Bet. Ela tem o formato de uma casa. E veja que, além da figura da letrinha ter o formato da casa, o significado dela é muito interessante, porque significa a casa que vai receber uma instrução, porque ela significa isso, né? Ensino e aprendizado, tudo junto. Que coisa mais rica, não é? E então, isso significa que é a casa que vai receber essa instrução para que fique seguro debaixo da proteção do Altíssimo, do Criador. Olha como é rico isso daqui, né? Por que eu estou falando tudo isso? Exatamente porque para dar importância ao nosso ministério, ao nosso maternar enquanto mãe, né? Nós não estamos fazendo qualquer trabalho quando nós estamos formando o coração dos nossos filhos. E mesmo que você já tenha filhos grandes, e mesmo que você não seja mãe, hoje essa palavra é para a igreja, né? É como você que é membro de uma família e que tem, sim, direta ou indiretamente, também responsabilidade nessa formação do seu irmão, dos seus parentes, enfim. Estamos todos sendo, nessa manhã, chamados para agirmos, né? E também para ajudarmos as nossas crianças a formar esse coração, e então ela vai ter condições de ter a sua mente, né, trabalhada na verdade, na palavra de Deus. E então, e a mente, né? Aí no Novo Testamento aparece muito a ideia que a mente como um entendimento, né, como o centro do raciocínio, e precisa ser renovado, como em Romanos 12:2 diz, né, que a gente precisa renovar o nosso entendimento através da nossa mente. Mas aí é que a gente precisa perceber aqui, né, que uma mente renovada, ela produz discernimento espiritual. E daí a importância de formar o coração, né? Como nós falamos biblicamente, representando mais do que o órgão, né? Representando o interior. O mundo tenta capturar a atenção, os pensamentos, os desejos, né? O coração mesmo das nossas crianças. E daí nós precisarmos tomarmos atenção a esse trabalho importante. O coração dirige a vida. Provérbios 4:23 vai dizer isso, que tudo que nós devemos guardar, sobre tudo que devemos guardar o quê? O coração, porque é dele que provém, né? Esse aqui é um plano que a Bíblia apresenta bem claro, sobre esse significado de guardar o coração. Guardar o coração significa reter as emoções, permitir que qualquer pessoa, ou não permitir que simplesmente que as pessoas tomem direção sua. Não exatamente, quer dizer que você tem que guardar, você proteger, porque Provérbios 23:19 vai além e diz assim: escute, meu filho, seja sábio e coloque o seu coração no caminho reto. Então, é você proteger o seu coração, guardar, é proteger para que você
fique no caminho reto, que você guarde ele para o caminho da sabedoria. E onde é que nós vamos encontrar essa sabedoria? Na palavra de Deus, a verdade que vem da palavra de Deus. Então, aqui nós aprendemos que o coração influencia os pensamentos, sim. O próprio Jesus, em Lucas 6,45, ele diz o quê? A boca fala do que está cheio o coração, né? Essa palavra, sempre, desde que eu descobri essa palavra, ela sempre faz muito sentido para mim, né? Quando eu digo alguma coisa não muito agradável, eu tenho que ir lá sondar o coração. E a mesma coisa os pais devem fazer isso, as mães devem fazer isso com seus filhos, sondar o coração. Porque é de lá que vem, né? O que está cheio o nosso coração, a nossa mente, no caso aqui. Hebreus 5,14 vai dizer assim: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir. Então, percebam que esse exercício da formação do coração é um ato contínuo, não vai ser só por um tempo, né? Você sempre tem que fazer, sempre tem que voltar lá para rever. Então, não significa que, como mães, como pais, nós devemos trabalhar somente, nos esforçar para termos sei lá, sob controle o comportamento dos nossos filhos. Não somente isso, né? Nós precisamos ver o que está dentro do coração. E aí, procurando algumas coisas para estudar sobre isso, a gente tem um educador no Brasil, o Paulo Freire. É muito famoso, é um teórico que a gente sempre recorre, né, como na área da educação, que ele diz assim, que quem não senta para estudar, para aprender, não pode se levantar para ensinar. Então, quando a gente vem aqui, a gente estuda muito, né, pastor? A gente estuda demais. E nessas pesquisas, eu achei um livro, Pastoreando o Coração da Criança. Gente, o livro começa desesperador, porque ele põe desesperança em todas as situações. Eu me desesperei, falei, não é por aqui. Falei, não, mas vou insistir, esse homem deve ter alguma coisa boa para falar. E, de fato, ele traz algumas coisas muito impactantes, muito profundas para nós. Eu vou estudá-lo para, em um momento, a gente estudar junto, como pais, como família. Mas algo que ele diz que me chamou muita atenção é sobre isso, né? Ele falando que o que nós devemos expor os nossos filhos é ao poder do Evangelho, porque alguém pergunta para ele, porque ele é alguém que trabalha com família, com terapia e tudo mais, e alguém perguntava para ele, quando os filhos eram pequenos, se ele desejava, se o trabalho dele consistia em tornar os filhos dele crentes. Aí ele falou, não, o meu trabalho não é exatamente esse, mas sim é expor ao poder do Evangelho, porque a Bíblia diz, né, o Evangelho é o poder de Deus, que faz toda a diferença, que muda, né, o coração das pessoas. Então, era isso que ele estava buscando. A guerra desta geração, irmãos, não é apenas pela atenção dos nossos filhos, mas pela formação do interior deles, né? É muito mais profundo. Quem forma o coração influencia a mente. É o que nós temos visto hoje. Discernimento não nasce do medo, nasce de um coração moldado pela verdade, né? Então, o objetivo de criar nossos filhos isolados não é o adequado para esse momento, porque às vezes a gente até gostaríamos, seria talvez o ideal, né? Guardar numa bolha, proteger, não deixar ir para a escola, não deixar ouvir outros conceitos, outras teorias e ideologias como nós temos visto hoje. Mas não dá para ser assim. Então, o objetivo não é somente ficar querendo, né, evitar que eles vivam nesse contexto, mas sim que eles sejam capazes de discerni-los. Eu já contei aqui que eu tenho uma coordenadora lá na União Feminina que ela trabalha com a nova geração. E aí, toda vez que nós vamos falar de temas para as mensageiras do rei, congresso, não sei o quê, a gente sempre, às vezes, entra num atrito, porque ela quer sempre falar o errado, quer falar sobre o errado com as meninas. E aí eu falo, não, a gente vai falar sobre o certo, porque quando você ensina o certo e ela vê o errado, ela tem discernimento, ela é habilitada para falar, não, isso daqui está errado. Porque se você só falar o errado, ela vai se interessar pelo errado, certo? Então, sim, nós falamos também, mas a gente tem que começar pelo que é certo. Então, nós podemos afirmar que a missão da mãe cristã não é apenas o controle, né, o acesso dos filhos ao mundo, mas formar um coração tão enraizado em Deus
que a mente aprenda a discerni-lo e identificar o mal, identificar aquilo que está errado. E aí a gente vem, como é que nós vamos fazer isso, né? Aí aqui nós vamos para o texto que eu tinha proposto, Deuteronômio capítulo 6, de 5 a 7. Você já até sabe de memória, né, esse texto, que diz assim... eu vou começar do 4, que diz antes um pouquinho. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho e quando se deitar, também quando se levantar. Ó Senhor, nós queremos dizer que nós estamos aqui dispostos a ouvir a Tua voz. Que o Senhor aplique a Tua palavra em nossos corações. Nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Uma palavra tão simples, né? É tão simples, mas eu sempre digo que simplicidade não é sinônimo de facilidade. Às vezes, nem sempre, né, o que é simples é fácil. Então, veio aqui para a minha mente uma pergunta, né, que aí eu vou compartilhar com vocês. Quem é que está discipulando o coração dos nossos filhos quando nós não estamos por perto? Será quem é que está fazendo isso? Porque tem pessoas que estão, de fato, interessadas e muito se esforçando para fazer isso, para cumprir essa missão. Irmãos, nós nunca tivemos uma geração tão conectada quanto essa, conectada, que a gente diz, né, através da internet. Nunca tivemos tanto acesso à informação. Eu sempre lembro de uma das reuniões para a gente fazer a jornada diária com o pastor Eli Bento, e aí ele falando, né, um dia ele falou assim, uma criança de 5 anos hoje, 6 anos, como a minha filha, a Abigail, tem mais informação do que a gente tinha na nossa época de criança, não é verdade? A Abigail sabe de expressões, de palavras. Vocês já viram as crianças hoje falando que está entediada? Tu já falou isso quando você era criança? Você nem sabia o que era isso, né? E hoje as crianças, eu estou entediada. Eu falei, misericórdia, né? Aí outro dia ela falou alguma coisa e falou assim, é porque assim eu me sinto mais, me dá conforto, eu me sinto confortável. Assim, numa situação complexa, sabe? E eu falei, misericórdia, né? Nem eu saberia me expressar dessa forma nesse contexto aqui. Por quê? Elas têm acesso a informações, né? Diferente de nós. Então, hoje uma criança pode acessar o mundo inteiro, ela sabe de tudo que está acontecendo no mundo inteiro, porque ela tem acesso, né, a isso de forma muito fácil. Mas isso não significa que ter mais informação do que tínhamos, significa que ela tenha sabedoria, que ela consiga discernir o que é certo, o que é errado, né? Eu fico observando mesmo nessa questão, né, da internet, a Abigail assistia um canal de crianças, que eu não sei se vou conseguir lembrar agora, talvez ela lembre. Ela está bem me olhando ali, porque ela está conectada, viu, pastor? Domingo o pastor falava uma coisa e ela já ia lá, acessava os arquivos dela e falava, papai faz isso. Não, papai não faz isso, não sei o quê. E eu falei, ó, Luiz, você foi todo o tempo avaliada. Ela estava ali em cima pintando e tudo que o pastor falava, ela reagia, né? Porque criança é assim, não pensa que porque está ali conversando, que está distraído. Enquanto isso, eu estou tentando lembrar o nome. Lucas Neto. Lucas Neto é um canal que tem. E ele é um menino, é um rapaz, né? E aí, como todo influencer, né? Eles começam simples e daqui a pouco eles estão numa mansão, eles estão, sabe, assim, exibindo uma vida bem luxuosa. E aquilo começou a ficar me preocupando, né? Eu falei assim, bom, a princípio era só umas brincadeiras e tudo mais, e eu comecei a ficar preocupado, porque o padrão que ele mostra ali poderia causar um pouco de ansiedade nela, porque ela não era o que ela vive, né? E aí um dia ela falou para mim que queria uma casa com piscina. Eu falei, agora mesmo, já vou desativar esse negócio, porque está começando a ficar perigoso, né? Então, assim, você pensa que é brincadeira, mas ali está formando o caráter do seu filho, da sua criança. Então, não é que eu deixei, não, é proibir. Não, eu comecei a criticá-lo. Eu falei, sabe por que ele está fazendo isso? Porque ele ganha dinheiro assim. Aí ele, veja se é justo, ele tirar o seu dinheiro para ele ficar rico.
Se ele tivesse, aí eu falei, ele está trabalhando, é justo que ele ganhe, né? Aí a gente começou uma série de discussões sobre isso. Então, às vezes, não é somente tirar, não vê. Porque, de alguma forma, ela vai aprender, né, em outro contexto. Então, é melhor sentar, verificar e ensinar. Né? Vivemos dias em que os nossos filhos, então, estão expostos e nós precisamos protegê-los. Né? E, diante disso, muitas mães se perguntam, e como é que nós vamos criar filhos? Como é que nós vamos proteger os nossos filhos? Como que eu vou conduzir a mente do meu filho? Na verdade, essa não seria a pergunta mais adequada, né? É sim, como a Bíblia está nos dizendo, como formar o coração dos nossos filhos, para que eles se habilitem a ter as suas mentes capazes, né, de discernir esse mundo, de ver aquilo que está errado. A minha prima Gabriela, quando era, acho que tinha a idade das minhas sobrinhas, um dia passou na televisão o comercial de um filme, e ela estava lá brincando, e o tema era O Soldado que Vem do Inferno, o nome do filme. E aí, rapidamente, ela se assustou e falou assim, e esse soldado, o filme ia propor que ele ia salvar o mundo. E aí, rapidamente, ela questionou assim, como alguma coisa boa pode vir do inferno? Como é que ele vem do inferno e ele vem salvar? Porque ela já estava tendo essa percepção, né? Então, é muito importante que ensinemos aos nossos filhos sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, né, filho? Porque o coração representa os pensamentos, a vontade, os desejos e a direção mesmo espiritual. E aqui, um pouco aqui do contexto que nós lemos, né, do texto tão conhecido que já temos até na memória, o povo aqui de Israel, eles estavam saindo do deserto, prestes a entrar em Canaã. E Canaã, diferente lá do deserto, era um contexto mais aberto, cheio de deuses falsos, né? Onde facilmente o povo poderia ali se distrair, né? O pastor pregou sobre a distração, né, no domingo, falando que, na verdade, não está distraído, estão à deriva, né? E o povo de Deus poderia ficar nesse sentido assim também, né? Ali perdido no meio daquilo tudo que eles estavam vendo. Eles saíram de um isolamento e iam para esse contexto. Mas é interessante que quando Deus vai fazê-los entender, né, quem é Ele, ensinar sobre amar a Ele tem essa preocupação em primeiro lugar. Então, quando ele direciona Moisés a ensinar o povo, não é sobre guerra, não é estratégia de guerra para eles ali sobreviverem. É sobre formação do lar. É sobre a formação da mentalidade deles, é sobre o coração deles, é sobre o caráter deles. E aí é quando ele vem e diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus. É isso que Moisés está ensinando para aquele povo. Não é como eles poderiam fazer as estratégias, né, de guerra, mas é como eles formariam o seu lar. É importante a gente prestar atenção nisso, irmãos, porque é algo muito poderoso aqui, para que nós, como mães, como pais, né, possamos aprender com eles. Guarde, né, aqui, amarás, pois, o Senhor teu Deus. Guarde isso que eu estou ensinando para você. E para quem eles estavam ensinando de primeira mão? Foram para os filhos? Moisés não falou assim, olha, eduque os filhos, façam isso com os filhos primeiro. Ele antes falou para quem? Para os pais, para as mães. Olha, amem o Senhor teu Deus. Então, nós entendemos aqui que antes mesmo de falar para os filhos, ele estava formando o coração dos pais. Antes de enviar, né, para que eles tenham essa vivência, nós precisamos, como pais, como filhos, ter o nosso coração formado em Deus. Deus começa dizendo, ame o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua mente, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Porque a formação espiritual dos nossos filhos começa na vida espiritual da mãe. É isso que eu quero dizer, né? Uma mãe não influencia apenas pelo que ela fala, às vezes até muito menos pelo que fala, mas ela influencia também e muito mais por aquilo que ela vê. Os filhos podem esquecer nossas palavras, sabe, mães e pais?
Esquecem, mas dificilmente eles vão esquecer dos seus atos, dos seus hábitos, das suas prioridades, né? Como eu sempre digo, né? Eu tenho algumas memórias aqui na minha mente, quando via minha mãe acordar 1 hora mais cedo para fazer o devocional. Hoje eu não me permito deixar que a minha rotina me impeça de fazer um tempo com Deus, porque eu lembro logo dela. É o meu tempo, minha responsabilidade com Deus, mas eu lembro dessa disposição dela. E aquilo até hoje ainda reverbera na minha mente, né? Então, o exemplo é algo muito poderoso. Eu sempre digo que a melhor didática da fé é o exemplo. Então, isso não significa perfeição, tá? Não é sobre isso que nós estamos falando, porque o Senhor também sabe disso, né? Mais uma vez, aqui voltando a Lucas 6,45, que diz: a boca fala do que está cheio o coração. Aquilo que enche o coração da mãe transborda, né, no relacionamento, na criação com o seu filho. E talvez hoje você esteja assim se achando imperfeita, porque eu não sei se você acontece isso, mas nessas datas, em alguns temas, né, abordados, a gente costuma logo falar assim: eu estou inadequada. Não, não é sobre isso que a gente está falando. É mais para reflexão mesmo, né, para a gente realinhar o nosso coração em Deus, em Jesus, porque Ele diz: sem mim vocês não podem fazer nada. Então, é muito justo que paremos e aí nos autoavaliemos, né, para que a gente possa entender o quanto meu coração está unido, conectado com Deus na videira, para que eu possa então ter essa missão, né, do meu maternar, do meu paternar também, né, de forma como mais aprazível, né, aqui é o que a Bíblia diz. Então, em Deuteronômio 6:7, ele diz assim: tu inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao se levantar. A formação dos filhos, irmãos, não acontece em um momento de domingo, um momento boom, especial. Ele é no cotidiano. Eu acho interessante isso daqui. É levantando, é acordando, é andando, é no ordinário, é no comum da nossa vida que acontece. Mas nós precisamos estar atentos à nossa missão, né? Conscientes da nossa missão. O discipulado bíblico não acontece apenas no templo, quando a criança chega aqui. Ele acontece à mesa, lá na volta para casa no carro, as conversas, né? Quanta coisa acontece na volta para casa, quantas conversas. E aí a gente tem que lembrar do exemplo, né? Quando também eu estava ainda lá na minha igreja de origem, um dia um missionário, um pastor, foi pregar, e aí ele falou assim para os pais: olha, não almocem o pastor, não lanchem o pastor. E a gente ficou sem entender o que ele estava falando, né? Aí mãe às vezes repete isso até hoje, né? Que quando na volta de domingo a gente não pode ficar avaliando o que o pastor fez de certo ou errado na mensagem, porque isso significaria almoçar o pastor ou lanchar, viu, pastor? Porque ele está dizendo, em outras palavras, assim: presta atenção no que você está falando, né? De quem você está falando. Você fica só avaliando mal o que acontece na igreja, quem está falando, como está falando, o que está fazendo, o que cantou, o que não cantou, o que errou, o que não errou. Aí você está criando o quê na percepção dessa criança? Que não é um lugar bom, que não é um lugar mais gostoso do mundo. Não, a gente tem que fazer os pontos positivos, né, para que ela saiba que é um lugar bom. Então, no carro, nessa conversa, nas conversas na hora de dormir para crianças menores, né, essa hora de dormir para Abigail é a hora que ela está mais ativa, gente, porque ela está lutando contra o sono e é onde ela conversa sobre o dia. Tem coisas ali que a gente pode corrigir, coisas que a gente pode reafirmar. A gente só precisa estar atento, né? Nos pequenos momentos. A formação, então, acontece nesse cotidiano, levantando, andando, comendo, conversando. E isso é libertador, porque mostra que a maternidade espiritual não depende de perfeição, mas depende de presença, né? Isso é muito importante. E aí, aqui não cabe, mais uma vez, como eu falei, ficar se remoendo e falando: eu estou inadequada. Não, é só para refletir mesmo. Talvez a gente precise realmente pensar. Eu passei a semana inteira ouvindo: posso falar? Você não está me ouvindo.
posso falar? Vai me deixar falar? Eu ouvi isso várias vezes durante essa semana da Abigail, né? Então, isso, ela me ligava um alerta, né? Eu preciso dar uma atenção especializada, porque ela está acostumada a olhar olho no olho. E quando não estamos assim, eu estou com o celular na mão e ouvindo assim, ela acha que isso é desatenção. Então, eu preciso largar de mão, desligar a tela, inclusive, para poder ela sentir que eu estou conectando com ela. E a gente sabe, né, irmãos, que o olhar nos conecta mesmo. Então, eu estou falando aqui, não é algo que eu já estou pronta. Eu estou sendo formada, né? Eu tenho só 6 anos nesse negócio. Eu ainda estou sendo formada, mas eu estou compartilhando com os irmãos o nosso desafio como mães, né? É darmos mais atenção. E talvez seja isso mesmo, desligarmos o celular e olharmos olho no olho. Tiago 1 até nos ensina sobre isso. Tiago 1,19 diz assim: todo homem esteja pronto para ouvir. Isso que significa que eu como mãe, você como pai, como irmão, como tio, sei lá, como familiar, também devemos ter essa disposição para ouvir. Não tem nada que me angustie mais, como eu já vi lá no metrô, uma menininha querendo muito falar, querendo muita atenção do pai dela, e ela, oi papai, e o papai totalmente desligado. E assim, irmãos, ela devia estar com alguma preocupação, tudo bem, mas, sabe, apesar da sua preocupação, apesar de qualquer coisa, tinha uma criança pedindo muito a atenção dele ali. Aquilo me cortou. Eu não era mãe quando eu vi essa cena, e aquilo, fiquei assim, puxa, que triste isso, né? E às vezes a Abigail está dizendo, tu está fazendo o mesmo, porque quando ela me diz, me dá atenção, eu estou fazendo o mesmo, né? E eu preciso me corrigir. Então, é muito importante isso daqui. Efésios 6,4 diz assim: criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, não é apenas corrigir o comportamento, não é apenas isso, é formar o interior, porque regras sem regulamento, às vezes vai criar distanciamento, né? Mas a verdade acompanhada do amor, da conexão ali, vai produzir formação. E o terceiro ponto que eu quero trazer aqui é sobre também, né, que o mundo disputa a mente, mas Deus, Ele quer o coração, como nós já falamos desde o início. O propósito com isso é blindarmos a mente através do coração. A Bíblia diz aqui, inculcarás. Em outras versões, né, que aqui na minha foi ensinará, na outra versão que eu estava usando, a palavra era inculcar. O sentimento ou o sentido de gravar de uma forma profunda, muito significativa, né? Como é que é essa forma significativa? Quando produz a atitude e as ações, inclusive o comportamento adequado. Então, é isso que nós precisamos fazer. O mundo tenta sequestrar a mente com ideologias, com pressões estéticas, né? Mas a Bíblia diz que o que governa a vida é o coração. Se o coração estiver cheio da verdade, a mente terá um filtro natural contra a mentira. Então, isso é muito importante. Aí a gente traz o exemplo de Joquebede, né? Ela teve tão pouco tempo com Moisés na formação do seu filho, mas aquele tempo que ela teve foi suficiente para formar a mentalidade dele. E na hora certa, ele se posicionou, né, com alguém que tinha o histórico, tinha o legado que ele havia recebido de suas mães. Então, não tente apenas proibir, né, o que o seu filho vê fora, mas tente fortalecer o que está dentro dele, a verdade que já está dentro dele. O mundo ocupará a mente dele se você não tratar do coração. Daí a importância, né? Então, se você não ocupar o coração do seu filho com o que é eterno, aí as mentiras, essas ideologias todas virão. Hoje, os nossos filhos não precisam nem sair de casa para sofrer a influência, como a gente falou, né? Tem em casa o celular, tem as músicas, até as músicas do vizinho, irmão. Outro dia, a filha da minha vizinha chegou e colocou um funk, que eu nem nunca tinha ouvido uma coisa daquela, sabe? E aí a gente começou a falar, a brincar, a botar a atenção da Abigail para outra coisa, para ela nem ouvir aquilo que estava sendo dito através de uma música, que vem como cultura, né? Vem como arte, só que não. Até eu estava conversando com o Beto, né, Beto? A gente teve reunião das nossas filhas lá na escola, e nós estávamos falando sobre isso, né? Hoje, na escola, algumas
até mesmo algumas ideologias e religiões vêm como cultura, né? Mas a gente sabe que, na verdade, não é a cultura. A gente sabe que é uma formação espiritual. E, por isso, como é que a gente protege os nossos filhos? Mais uma vez, formando o coração, ensinando a verdade do Senhor para que eles possam entender. Filipenses 4:8 nos lembra: tudo que é verdadeiro é aquilo que a nossa mente deve pensar, tudo que é responsável, tudo que é puro. Seja isso o que ocupe o meu coração como mãe, em primeiro lugar, o seu coração como pai, e aí sim formará, né? Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Eu digo que isso daí é uma astringente, né, para a nossa mente. E nós precisamos experimentar isso na nossa vida e ensinar o nosso filho a fazer isso também. Lá naquele livro que eu citei, né, sobre Pastoreando o Coração da Criança, o autor diz isso: quando uma criança fizer algo de errado, cometer um pecado, inclusive, aí ele falou assim: não seja apressado a corrigir o comportamento, mas pare um pouco mais para ajudá-lo a discernir por que ele fez aquilo, de onde que saiu aquilo, veio do coração, então precisa realinhar, né, esse coração. Se o coração estiver vazio, ele vai ser preenchido com outras coisas, por isso essa importância. No Salmo 119 também tem uma pergunta, né, 10, fala: como é que vai um jovem purificar o seu coração? É guardando a palavra do Senhor no seu coração. E no 11 diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então daí a importância das crianças também guardarem a palavra de Deus no coração. Para concluir, nós vamos recapitular. Nós primeiro vimos que a formação de um filho começa no coração da mãe, né? Primeiro, ame o Senhor de todo o seu coração. Foi assim que Moisés ensinou aquele povo, porque o Senhor queria, né, ser amado em primeiro lugar. Se desenvolve na simplicidade do dia a dia, do comum, do ordinário, e tem como objetivo blindar o coração para que a mente saiba discernir o que é o mundo. Talvez algumas mães, mais uma vez, tenham chegado aqui cansadas, porque, gente, nós estamos numa rotina muito desgastante, de trabalho, de tantas demandas, e às vezes nós não estamos tendo tempo de formar o coração como nós deveríamos formar. Talvez os pais também estejam sobrecarregados ou mesmo distraídos, né? E precisamos hoje, com essa palavra do Senhor nos dizendo: busquem a mim, amem a mim, e aí você vai ter condições também de formar o coração do seu filho. Mais uma vez, não é sobre culpa, não é sobre perfeição, é sobre realinhar. Porque Deus está procurando não mães e pais perfeitos, Ele está procurando mães e pais dispostos a cumprir o propósito dele, né? Que é formar o coração. Porque, meus irmãos, enquanto houver presença, há esperança. Enquanto houver oração, há esperança. A oração não pode nunca deixar, né, de ser ali a nossa estratégia, sabe? O poder da oração. Não desista. Estou há muito tempo orando. Ore de novo, né? Ore mais um pouquinho. Está muito demorando. O nosso tempo não é o tempo do Senhor, por isso siga orando. Enquanto a oração, há esperança. Enquanto houver palavra do Senhor, houver a verdade do Senhor, e ela vai, né, durar, há esperança. Porque o mesmo Deus que confiou os nossos filhos a nós, Ele é aquele que vai nos capacitar para conduzi-los. Creia nisso. Não é somente o que você pode, sabe e é esperto para fazer, né? Mas é aquilo que Ele nos conduz para fazer. E talvez hoje o Senhor esteja simplesmente dizendo para mim e para você, que é mãe, que é pai: antes de tentar desconectar o seu filho do mundo, conecte-se profundamente o seu coração comigo. Esse é o meu maior desafio, né? Como mãe, como pais, como família. Esse é o nosso desafio.
Antes mesmo de cuidar do outro, é como lá no avião, né? Quando a aeromoça nos ensina, primeiro põe a máscara em você, para depois salvar o outro. Nesse ministério familiar, às vezes a gente tem que pôr primeiro em nós, né? Primeiro buscar, formar o nosso coração, formar a nossa mente, e aí sim estaremos dispostos e preparados para formar o coração dos nossos filhos. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado porque a Tua palavra, ela é muito simples, mas ela é muito profunda, Senhor. E nessa manhã eu quero me colocar aqui com os meus irmãos, com as minhas irmãs, em especial as mães, nos colocando debaixo da Tua bondade, debaixo da Tua proteção, da Tua autoridade, para que o Senhor siga nos habilitando, ó Deus. Siga nos dando direção, siga nos dando condução. Siga nos protegendo também, ó Deus, das ciladas do nosso próprio ser, do nosso próprio coração, porque o coração também é muito enganoso. Por isso nós precisamos estar alinhados à Tua vontade, à Tua verdade, para que possamos criar os nossos filhos. Nesta manhã eu te oro mais uma vez por cada mãe aqui presente, por aquelas que não estão presentes, aquelas que estão nos acompanhando aí online, que o Senhor dê uma bênção muito especial no coração delas, bênção de paz, bênção de tranquilidade, bênção da verdade de que nós não somos perfeitas. Tira isso, Senhor, da nossa mente, dessa sobrecarga, mas também nos põe a responsabilidade real de que fomos chamados para primeiro formarmos a nossa própria mente, o nosso próprio coração, nos conectando ao Senhor, que é o único Deus verdadeiro, para que assim possamos também nos responsabilizar na formação de uma nação e do mundo, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos habilite e que o Senhor nos abençoe nesse dia. Traga alegria ao coração daquelas mães que estão angustiadas, tristes, talvez por afastamento dos seus filhos, talvez por descontinuação do relacionamento com seus filhos, talvez filhos que estão numa cadeia, estão num hospital, mães que estão tristes, ó Deus, algumas mães que estão arrependidas e não conseguem, talvez, se reconectar com seus filhos, que o Senhor também assista a essas, que o Teu perdão, que a Tua bondade, que a Tua misericórdia refaça, ó Deus, o coração daquelas mães que não estão cumprindo esse propósito. Abençoe os filhos, ó Deus, que estão de repente sentindo a falta da mãe nesse dia, que o Senhor também console, Senhor, que o Senhor traga refrigério para a mente deles, ó Deus. Guarda, Senhor, o coração dos nossos filhos, nos ajude a formar, para que eles tenham essa vivência, ó Deus, esteja onde estiver, no contexto que estiver, eles sejam filhos e filhas que demonstre que conhece o Deus verdadeiro, ainda que nem estejam em comunhão verdadeira, em vivência contigo, talvez conectadas a uma comunidade cristã, mas nós sabemos que tem uma semente plantada lá. E dá esperança ao coração desses pais que estão vivendo isso, Senhor. Renova a esperança nesta manhã, dessas mães que estão esperando que seus filhos se voltem para o Senhor. E nós a Ti daremos toda a honra e toda a glória, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém.